tarde, pessoal. Bom, então, como o Pedro falou, né, eu sou a Simone Beltrame, lá de Floripa, trabalho na Resultados Digitais como designer na área de produto. A Resultados Digitais ela é uma startup, começou em 2011. Ela trouxe o conceito de marketing, de embalde marketing para o Brasil. E para aplicar essa metodologia, a gente desenvolveu o software RD Station, que é uma plataforma que integra ações de marketing digital, como e-mail marketing, landing pages, a parte de análise também. Bom, a Resultados Digitais ela foi fundada por engenheiros e programadores, então é um ambiente assim, totalmente ágil e lean. Quando eu entrei lá, tinham apenas um designer na área de produto, né? E tinha também o da área de marketing. Mas começou mesmo com um designer fazendo tudo, designer unicórnio, né? Então, o ágil e o X são duas culturas totalmente diferentes. O ágil é uma metodologia que agora está sendo dominante nas empresas de desenvolvimento de software, né? E também o X, como a Priscila falou, tem crescido muito o entendimento de que é muito importante ter a experiência do usuário num software, né? Então, na metodologia ágil, o foco é nas funcionalidades e no desenvolvimento rápido, lançar rapidamente e testar isso e até mesmo em produção e depois fazer os ajustes com o feedback dos usuários. Nas disciplinas de UX, conflita um pouco porque a gente precisa de um tempo para pesquisa. Então, o meu grande desafio era como integrar as metodologias, o conceito de UX Design na metodologia ágil. Era assim, um monte de desenvolvedor com um designer unicórnio fazendo tudo. Aí a empresa foi crescendo. Nessa época a gente tinha em torno de 300 usuários, então a coisa acontecia meio na louca, assim. Os testes eram feitos em produção mesmo, recebia o feedback, já arrumava e a coisa ia andando assim. Mas isso começa a ficar perigoso quando começa a escalar o número de clientes. Então, de um unicórnio passou para 4 unicórnios. Todos os designers eles faziam praticamente tudo, faziam pesquisa com o usuário, fazia front-end, fazia tudo, gerava solução, às vezes fazia teste de usabilidade, fazia o que dava. Então a gente realmente fazia o que dava, assim, não era sempre que a gente fazia teste de usabilidade, não era sempre que dava para fazer entrevistas, não era sempre que dava para a gente ter uma pesquisa mais aprofundada com os usuários. Mas então, o que foi acontecendo? O número de clientes foi crescendo e a gente chegou à conclusão que a gente falava muito, que a gente priorizava fazer pesquisa com o usuário, só que muitas vezes a gente não fazia. E o X sem pesquisa com o usuário não é o X, né? Então a minha luta era como que a gente ia integrar os métodos de user experience integrado na metodologia ágil. Então, quando eu fiz a pós lá na Positivo, era justamente esse o meu tema, né? Como integrar a metodologia ágil, o X é a metodologia ágil, e eu me deparei com o modelo da Kenkendo, que é bem legal, que analisa a maturidade que está a empresa e o que ela deve fazer para ultrapassar essa barreira. Então, nessa época, a Resultados Digitais ela estava ali no nível 2. Ela sabia da importância do X, mas ficava mais no âmbito assim, das ideias, assim, né? De um usuário ideal. A gente projetava pensando naquele usuário ideal. A gente não ia realmente falar com eles. Claro que a gente fazia de vez em quando entrevistas, mas não era uma coisa do nosso processo diário, né? Então, daí a gente, no nível 2, para passar para o nível 3, um método que é bem interessante é o teste de usabilidade, para começar a trazer a experiência do usuário para dentro do nosso processo. Bom, e daí foi daí que eu comecei a plantar semente lá dentro, comecei a fazer alguns seminários e comecei a também disseminar isso com os designers que estavam lá dentro.
E a gente começou a fazer testes de usabilidade fora da sprint, assim, quando dava. Então era quando dava mesmo. Não era toda a funcionalidade que a gente fazia. E aos poucos a gente foi mostrando o valor e a importância de trazer o usuário para o processo de desenvolvimento. Então a gente foi plantando essa sementinha e evangelizando o time. Um fato legal também é que a gente... deixa eu ver o tempo. A gente fazia testes de habilidade, chamava às vezes para compilar os dados, chamava algum dev. E eles ficavam impressionados assim, cara, não acredito que o cara clicou nesse botão, que será que o cara aquele, não viu aquele botão, enfim. Eles realmente se sensibilizaram, né, da importância que é e como é a diversidade de usuários, porque a gente trabalha principalmente com micro e pequenas empresas, mas a gente também trabalha com empresas grandes. Então, geralmente, é um público muito diversificado, então cada usuário tem uma resposta diferente. Bom, então, depois que a gente conseguiu mostrar o valor assim, do teste de usabilidade, a gente conseguiu inserir os testes de usabilidade no nosso processo de design. Agora, a gente, antes de lançar uma funcionalidade, a gente é obrigado a validar ela com os nossos usuários reais. Então, a gente está sempre ajustando o nosso processo de design, né? Então, hoje a gente está com esse formato aqui. A gente recebe o problema que vem do PO, né? Que faz a priorização do backlog junto com também faz entrevistas com os usuários e também com métricas de negócio. Feito isso, a gente estuda o problema do ponto de vista do usuário, do ponto de vista do sistema e do ponto de vista de negócio. Depois disso, a gente faz um benchmark com os players que tem no mercado, analisa aquelas soluções e vê o que pode agregar para a nossa, né? Daí, então, a gente gera hipóteses para resolver aqueles problemas e gera um protótipo. Esse protótipo pode ser um sketch, pode ser um protótipo a gente costuma fazer mais protótipo de alta fidelidade. A gente tem um ambiente de protótipo, que é uma cópia do ambiente que a gente tem em produção, só que sem a parte de back-end, então fica bem mais rápido de prototipar. Como a gente já tem o nosso Style Guide, então é bem rápido, tu já tem os componentes, tu monta o teu protótipo e parte para o teste em si. Faz a validação, e daí na validação a gente vê os problemas que tem, as falhas que tem de usabilidade. Se tiver uma falha muito grande, volta de novo o processo. Se for só pequenos problemas, a gente faz pequenos ajustes e planeja o lançamento. Enquanto vai para o desenvolvimento, a gente planeja todo o lançamento, que consiste em artigos na central de ajuda, se vai ter INEP, se vai ter artigo no blog, enfim, planeja, deixa ela bem redondinha para o lançamento. Bom, como que a gente faz os nossos testes? Lá no Resultados Digitais a gente trabalha com sprints de 5 dias. Então, a gente tem 5 dias para validar esse protótipo, para validar essa hipótese. Então, é bem corrido e no dia 1 a gente começa a parte de recrutamento. O primeiro passo é definir a data do teste. Muitas vezes a gente já define a data do teste sem mesmo o protótipo estar pronto. Isso é um motivador para a equipe para terminar o protótipo, para ter a data e para correr, né? Tem que correr. Então a gente usa a nossa base de usuários reais. A nossa base ela é bem rica porque a gente tem uma segmentação bem grande, tipo usuários novos, usuários antigos, se tem baixo engajamento, alto engajamento, contas Basic, Pro, então é bem ampla a nossa gama de usuários, a gente pode recrutar eles de acordo com aquilo que a gente vai testar. Então, definido o que a gente vai testar, a gente define os usuários que a gente quer, o perfil de usuários que a gente quer e faz o recrutamento. No começo, quando a gente fazia os testes, a gente tinha pouca prática, a gente demorava em torno de 8 dias para recrutar uns 8 usuários. Aí agora com
com o aumento dos testes que a gente tem feito com muita frequência, a gente desenvolveu um banco de testers, que é muito mais rápido o recrutamento. A gente enviou um e-mail para a base e perguntando quem gostaria de participar dos nossos testes de usabilidade. Então, muitas pessoas responderam. A gente está lá com um banco de testes e agora está crescendo esse banco também. A próxima ação a gente vai ter uma mensagem in-app, também convidando os usuários para fazer parte desse banco. Então, com o banco de testes, a gente consegue fazer o agendamento em 2 dias, porque aquelas pessoas já estão dispostas a participar do teste. Então, a gente só manda e-mail perguntando se ela tem disponibilidade no dia e já fecha o agendamento. Então, no dia 2 a gente finaliza, né, termina fazendo a confirmação do agendamento e já começa a construir o roteiro do teste. O roteiro a gente define exatamente o que a gente quer testar, qual o objetivo daquele teste, o que eu quero testar nessa feature. Então, a gente faz as tarefas em cima do que a gente quer testar, né, do que a gente quer provar com a nossa hipótese. No dia 3 é o dia do teste de usabilidade. O nosso teste, ele é teste de guerrilha ainda. A gente faz via Skype. A maioria dos nossos clientes eles estão em outros estados. E nem por isso também é uma desculpa, mas é porque realmente é muito difícil trazer um usuário para dentro da tua empresa. A gente não tem nem espaço para isso. A gente tem que fazer assim de guerrilha mesmo. Então a gente usa o Skype, compartilhando tela. O ideal é fazer com duas pessoas observando, né? Uma conduzindo e a outra fazendo anotações. Nem sempre isso é possível, mas nem por isso vai deixar de fazer. Eu já fiz testes de usabilidade sozinha, é uma loucura, porque tem que olhar, você tem que escrever, tem que olhar, tem que escrever. E a gente está também com um problema, a gente não tem o investimento necessário, a gente não tem um software para gravar. A gente testou o QuickTime, mas não é sempre o Mac que a gente tem à disposição para fazer o teste. Então a gente está usando o Tapur, não sei se vocês conhecem, é bem roots, assim, ele não transforma em nada, assim, ele consome espaço gigante no teu HD, mas a gente conseguiu gravar. Por isso eu não posso nem trazer um pedaço para vocês do vídeo aqui, porque não consegue transformar ele para nada. Mas já é um começo. No dia do teste, então, tudo pronto, a gente faz o teste. A gente recebe, além do teste, a gente recebe vários feedbacks. Então, ali tu também já está fazendo uma pesquisa, tu conhece vários tipos de usuários ali, né? Não é só apenas o teste, tu aproveita o teste para fazer também, conhecer mais do dia a dia dele, fazer perguntas, enfim. Aí no dia 4, terminou tudo, a gente compila os dados do teste, a gente passa por uma planilha do Google Sheets e faz uma apresentação no PowerPoint, do Google, e passa para o time. A gente envia um e-mail para o time com os resultados do que a gente colheu nos testes. O meu objetivo é fazer essa apresentação para o time inteiro, assim, ao vivo, mas eu estou conquistando espaço aos poucos, né? Já estou achando legal os desenvolvedores, eles comentarem, que legal isso, no próprio e-mail que eu compartilho os resultados, né? Esqueci de falar. Esse documento da apresentação ele não pode ser muito extenso, porque as pessoas não têm tempo para ficar lendo. Então a gente faz ele de forma bem sucinta. E a gente fez essa tabela de efetividade, onde mostra os usuários aqui em cima, as tarefas ali do lado, o verdinho as concluídas com sucesso e as vermelhinhas. Então tu já bate o olho e já vê onde é que está o problema, assim, bem rapidamente, né? Depois disso, o que eu tinha falado antes, a gente compartilha o resultado com toda a equipe, lista os principais problemas e faz os ajustes. Feito isso, vai para o desenvolvimento e dependendo do que foi feito ali, né? A gente, até mesmo antes de lançar, a gente testa mais uma vez quando é uma feature muito delicada. E ainda tem 5 minutos, gente, sobrou. Eu pensei que ia... Legal.